Jeremias capítulo 29. Ora, essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o restante dos anciãos que foram levados cativos, e para os sacerdotes, e para os profetas, e para todo o povo, a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elás, o filho de Safã, e Gemarias, o filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, enviou para a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, preste atenção nesse versículo 4, amados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Repita assim comigo, eu deportei. Vai, com mais saúde, vai, eu deportei. Versículo 5, constrói casas, e habitai nelas, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai vós esposas, e gerai filhos e filhas. E tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas para os maridos, para que possam dar à luz a filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Versículo 11. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor dos Exércitos. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Amém. No final eu falo do meu livro. Nós estamos diante de um texto de um profeta chamado Jeremias. Você que entrou aqui nessa noite, todas as vezes que você lê na Bíblia que o povo de Deus está passando por um cativeiro, você vai precisar saber que um cativeiro, uma pessoa não entra num cativeiro por acaso. Todos os cativeiros bíblicos, Deus teve um propósito. Deus teve um porquê de permitir o povo estar lá. Nesse cativeiro específico, chamado cativeiro babilônico, foi o pior dos cativeiros. Por mais que ele durasse, ou durou 70 anos, ele foi muito pior do que o cativeiro do Egito, que foi 430. Por quê? A Bíblia vai dizer que quando saíram do Egito para Canaã, eram 3 milhões de pessoas. E 3 milhões de pessoas é uma quantidade muito grande. E o cativeiro babilônico, entraram milhões dentro dele. E Esdras vai narrar que apenas 50 mil judeus saíram libertos de lá. Pastor William, quando eu passo a olhar a matemática, a pergunta é, o porquê que do cativeiro egípcio e o cativeiro babilônico, sendo que menos anos, ele foi mais avassalador? Porque Nabucodonosor, ele tinha um plano, destruir o povo de Deus. Nabucodonosor tinha um plano, acabar com aquilo que foi construído por Deus. Aquele homem era tão terrível que hoje à tarde eu disse aqui que ele foi capaz, segundo os historiadores, de pegar todos os sábios da Babilônia, grande parte deles, e mandarem castrá-los para que não houvesse nenhum tipo de procriação. Nabucodonosor, ele dá 3 viagens até Jerusalém para pegar o povo cativo, para levar para a Babilônia. Nessas 3 viagens, ele vai pegar 3 estruturas dos povos de Deus. Eles vão pegar 3 tribos que tinham um papel importante dentro do judaísmo, dentro do Antigo Testamento. Se você estudar a história judaica, se você estudar o porquê que Nabucodonosor fez isso, você vai entender que o inimigo, ele sempre vai tentar tirar da igreja em 3 áreas. A primeira área, autoridade e governo. A segunda área, financeira. E a terceira área, o nosso elo, o nosso espiritual entre nós e Deus. Então, na primeira viagem que Nabucodonosor deu, ele vai tirar de Jerusalém, quem lembra? Está lá no capítulo 1 de Daniel. Ele vai tirar quem? Os sábios, os inteligentes, os moços fortes, simbolizando uma tribo que se chama tribo de Judá, que é uma tribo que tem como característica autoridade e governo.
Então Nabucodonosor está pegando e está, eu vou destruir o povo de Deus, eu vou destruir aquele povo, mas primeiro eu tenho que destruir aos poucos. Não é do dia para a noite. Aí o diabo não chega na tua vida do dia para a noite. Ele vai tirando algumas pecinhas até ver você caindo. O crente não cai, o crente vai caindo. É por isso que você tem que alimentar a tua fé, é por isso que você tem que vigiar, é por isso que você tem que vir para os cultos de oração, para os cultos de ensino, para os cultos de campanha, é bênção, os cultos de domingo. Quando o crente é fortalecido dentro do ambiente espiritual, meu irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Aleluias. Ouça, o Nabucodonosor, ele vai nessa primeira viagem que ele pega, ele vai tirar os sábios. Então ele está tirando alguém da tribo, que simbologia autoridade e governo. A segunda viagem de Nabucodonosor, aleluia, a segunda viagem de Nabucodonosor, que está lá no livro de Reis. A segunda viagem que está no livro de Reis, 2 Reis capítulo 24, é a segunda invasão para levar o povo. Quem que Nabucodonosor vai tirar? Os oficiais, os servos, os ferreiros, os artífices, que representam a vida financeira de Israel. Essa classe está ligada à força de trabalho e da área financeira. Ele tira a autoridade e governo, ele tira a área financeira. A terceira invasão de Nabucodonosor, ele destrói o templo. E aí é a queda espiritual do povo de Israel. Depois que o povo é liberto, você vai entender que Neemias é uma pessoa muito importante na reconstrução do aspecto da força de Israel, porque ele vai construir o muro. E você vai entender que Zorobabel e Josué têm uma outra importância. Vai reconstruir o templo. Só que Esdras vai reconstruir algo que eles tinham perdido lá na Babilônia: o culto, a adoração, a oração. A história vai dizer que eles perderam até a língua deles. Eles não falavam mais a mesma língua, porque o misticismo entrou. E nós temos que ter cuidado com a teologia progressista do que tudo pode. Preste atenção, nós não olhamos o mundo segundo a ótica humana progressista e fenomenológica, e nem humanista e filosófica. A nossa visão é cosmovisão cristã. É como nós enxergamos o mundo segundo a ótica de Deus e segundo a palavra. O povo precisa construir algo para entender como que funciona. O inimigo começa a tentar agir em vários aspectos. Nabucodonosor tira a parte de autoridade do governo, e a igreja tem que prestar atenção para não perder isso. Nunca se zombaram tanto de nós igual nos últimos meses, porque os crentes oraram e Deus não respondeu a oração deles. De Deus não se escarneia, de Deus não se zomba. Fica tranquilo que vai vir, irmão, a espada de lá para cá. E ai daquele que zomba do Deus de Israel. A nossa força, a nossa fé não está em homens, não está na queda do dólar, na subida do dólar, na queda da Ibovespa. Nós não confiamos em presidente de república, nós não confiamos em governador, em padrinho político, em empresário. Nós não somos pautados em sistema nenhum. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tirei a autoridade e governo na primeira invasão. Tirei o povo que equilibrava a parte financeira. Agora eu vou tirar o culto. Irmão, qual é a área que você está sendo mais abalada? Qual é a área que o inimigo tem zombado de você? Mas preste atenção, o cativeiro babilônico não é para destruição. Cativeiros nas nossas vidas não servem para nos destruir. Cativeiros servem para nos amadurecer. Cativeiro, você que não é crente, que está aqui, deserto e vale, essas três palavras, quando a gente fala isso, a gente está falando assim: luta, problema e dificuldade. Os gigantes que aparecem nas nossas vidas não podem ser vistos apenas como ameaças. Os gigantes das nossas vidas servem para nos promover. Quem era Davi antes de Golias? Não era ninguém. E quem se tornou Davi depois de Golias? Um rapaz conhecido que ganhou música, ganhou a mão da filha do rei, ficou isento de imposto e ainda ganhou hectares de terra. Preste atenção, cada vez que um gigante aparece na sua vida, não é para te matar, é para te preparar para um novo nível.
Durante a campanha de quinta que você está fazendo, você está achando que o diabo vai achar bom? Você está achando que o diabo vai sorrir para você? O pastor citou Daniel. Daniel orou e Deus mandou a bênção no mesmo dia. Mas Satanás foi no meio do caminho, tentou tirar. E depois de 21 dias a bênção chegou. Qual é o segredo? Batei, batei, abri-se-vos-á. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. Aquele que está nos pés do Senhor vai achar o milagre. Eu não sei se é na próxima quinta. Eu não sei se é hoje. Eu não sei se é daqui 10 dias. Eu não sei se é daqui 1 ano. Uma coisa eu sei, vai acontecer. O milagre vai chegar. A porta vai se abrir. E Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Ai, irmão, eu não estou pregando para perdedor aqui não. Eu estou pregando para gente que é vencedor. Só 3 pegou ali, ó. Eu não estou pregando para perdedor, estou pregando para crente vencedor aqui. Pastor Diego, crente vencedor não é crente que vence todas as batalhas. Crente vencedor é aquele que perde batalhas, mas permanece de pé. Crente vencedor é aquele que hoje acontece um problema na vida dele, em vez dele murmurar, parar de vir para o culto, ele levanta a mão e diz: eu sei que Deus permitiu um gigante chegar, porque Ele está preparando algo maior para mim lá na frente. Eu entro no texto porque eu preciso pregar sobre o que eu li. Deus, Ele chama o povo. E esse versículo 4 me mexeu com o meu coração. Ele tem queimado em mim. Falei, Deus, é isso mesmo, Deus é. Olha o que o versículo 4 diz, gente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu os deportei. Ah, meu irmão, eu quero chamar aqui um vaso. Vem aqui, pastor. Presta atenção. Dá sua mão. Fica aqui do meu lado. Deus está dizendo assim: vocês não entraram no cativeiro pelas mãos de Satanás. Vocês entraram no cativeiro porque eu mandei. E ir para o cativeiro porque Deus mandou, irmão, é o seguinte: eu entro para o cativeiro. Se Deus te manda para o cativeiro, Ele se responsabiliza de cuidar de você lá dentro. E o porquê deles terem ido para o cativeiro é uma pregação para outra hora. Eles entram no cativeiro pela desobediência, por não guardar o Shemitah de Deus, por idolatrar, pelos sacerdotes trocar as esposas por outras esposas, uma série de coisas, mas eu não quero entrar nessa definição. O povo está no cativeiro e Deus está dizendo: o casamento está ruim, mas eu estou segurando na mão de vocês. A vida financeira está quase acabando, mas eu estou segurando na mão de vocês. Ei, foi eu que levei para o cativeiro. A vida sentimental está destruída, mas fica tranquilo, a minha mão está segurando. Está acontecendo um rebuliço na vida financeira, na vida espiritual. Fica tranquilo, você não vai morrer na chapada. Deus está segurando a tua mão, porque aquele que deporta, aquele que envia, se responsabiliza de cuidar de você no meio da tempestade. Ouça. Deus, Ele manda o povo. Aqui está no início. Aí, olha o versículo 5. Meu Deus, isso aqui é algo muito forte. Mas antes de entrar no versículo 5, rápidas palavras eu termino. Deus assiste a tua história e Ele participa. Ele é agente de participação. Espera aí, se tu passar pelo fogo, não vai se queimar, estou dentro da fornalha. Se tiver sobre as águas, não vai se afogar, estou dentro das águas contigo. E Deus está olhando, aí no momento que Ele vê que você vai cair no vale da sombra da morte, Ele te cerca. No vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, porque estou... Ele assiste e participa. Está afundando, Pedro está afundando. Pera, eu te socorro. Agora o diabo é diferente. Ele assiste e só participa se Deus deixar. O diabo participa se Deus deixar. Vai lá, toca na saúde dele, do Jó, toca nos filhos, toca na esposa, toca em todo mundo, mas não toque na vida, porque sou eu que mando nela. O diabo não tem poder sobre a vida do crente. O diabo não tem poder sobre a tua vida, a não ser que Deus permita. Mas se Deus permitir, você não vai morrer com a mão, com o toque do diabo, não. É porque o início da vida de Jó foi bom, mas a Bíblia vai dizer que o final foi melhor ainda. Irmão, tudo aquilo que ele perdeu, Deus deu em dobro para ele lá na frente.
Para conhecer Deus, às vezes Deus precisa te levar para o deserto. Jó vai dizer no capítulo 42: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ele vai dizer assim no versículo 5: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Agora deixa eu parafrasear. E agora eu começo a conhecer Ele depois do deserto, depois da luta, depois da angústia, depois da perda. Eu entendi tudo, Ele restaurou, e agora eu conheço de andar lado a lado. Tem gente que está nesse culto e só vive de campanha. Deus quer tirar você do raso, crente campanheiro. Deus quer que você vai para a oração, para quando chegar a campanha, irmão, a campanha não ser um misticismo que às vezes você coloca. Entenda o que eu estou querendo dizer? Deus quer uma geração de relacionamento, não uma geração só de entretenimento. Deus quer uma geração que entra para dentro do quarto, fecha a porta e fala assim: Senhor, eu vou passar aqui agora com o Senhor o mesmo tempo que eu passo no celular mexendo no WhatsApp. Quando você entender que relacionamento com Deus não se faz em um culto de 1h30, você vai começar a colher frutos que você nunca colheu antes. Quando você entender que não é aquilo que o pastor prega simplesmente, mas também aquilo que você se relaciona com a palavra, porque a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Santificais na verdade, João 17:17. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é viva e eficaz, Hebreus 4:12. Mais penetrante que espada de 2 gumes. Se você não conhece Deus, é porque você ainda não lê a Bíblia. E por que que no capítulo 5 Deus manda o povo, no versículo 5, construir casas, habitar nela, plantar jardins e comer o fruto? É porque quando Deus decide, Ele te faz prosperar mesmo em meio ao cativeiro babilônico. Você para para pensar que aqui o povo está cativo, está sem esperança. Salmo 137 que eu preguei hoje à tarde. Estávamos sentados perante o rio da Babilônia. Nos assentamos, nos choramos e penduramos as nossas harpas. E os que nos levavam cativo pediam canções de Sião. Mas como iremos cantar canções em terra estranha? Estudando a semântica desse capítulo, a profundidade desse capítulo 137 de Salmos, você vai entender que o povo estava depressivo, com ausência de propósito, ausência de sonhos. Provavelmente muito ali queria morrer, não queria mais viver. Mas Deus não assiste, Deus participa da história. E Deus está dizendo: vocês estão chorando, mas planta. Vocês estão precisando, vocês estão sofrendo, mas constrói casa. Agora eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado. Fala assim: ó, Deus não gosta de ver ninguém parado. Vai, irmão, fala. Deus não gosta de ver ninguém parado. Versículo 5: constrói casas, habitai nelas e plantai jardins e comei do seu fruto, tomai vossas esposas e gerai filhos. O que você tem gerado no reino? Qual é os filhos espirituais que você tem gerado? Lá na empresa que você trabalha, o que você tem gerado naquele ambiente? Contenda ou oração, libertação e cura? Preste atenção aqui. Deus, Ele pega alguém que está esquecido pelos homens, lá em Lodebar, que significa terra sem pasto, sem alimento, sem palavra, lugar do esquecimento. E a Bíblia vai dizer algo muito interessante, que Deus sabe o endereço dele. Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite. Deus conhece o seu endereço. Deus sabe do teu endereço. Lá em Samuel vai dizer: mesmo estando em Lodebar, lugar que não produz, lugar que não dá fruto, lugar do esquecimento, Mefibosete continuou gerando, plantando e colhendo. Por quê? Porque não importa o ambiente desfavorável que eu vivo, que eu esteja, isso não define o meu futuro. O que define o meu futuro são as palavras liberadas para mim. Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas que me fortalecem. 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Preste atenção, o ambiente que você vive hoje não pode definir o seu futuro amanhã. Quem sabe você está chorando, está no mar do esquecimento, casamento quase acabando, vida financeira quase destruindo, mas Deus está dizendo: eu conheço o teu endereço.
estou sofrendo e não vou para o culto, não. Para, continue gerando. Meu casamento está ruim, vou parar de orar. Continue orando, continue gerando. Pastor, eu estou numa depressão, num desânimo. Continue vindo para a igreja, continue gerando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que plantamos agora, o pastor William falou agora, cuidado com as suas escolhas, porque lá no futuro você vai colher elas. Tem gente que para de gerar, porque ele olha o ambiente desfavorável que ele vive. O ambiente que você vive não te define. Repita assim, a bênção não é territorial. A bênção está em mim. Irmão, fala para você mesmo assim, a bênção está em mim. Vai, o diabo tem que ouvir falar, a bênção está em mim. Isaac estava em um ambiente onde ele furava poço e o poço dava água. E os filisteus entulhavam. Isaac levantava o acampamento, mudava de região e furava outro poço. O poço dava água. Os filisteus, para implicar e arar, furavam outros poços. Isaac fez isso umas 3 vezes. Ou 4. Alguém chegou em Isaac e falou, ô patriarca, ô meu amado líder, vamos pegar a espada, vamos para dentro dos caras. Isaac falou assim, fica quietinho, que eu não quero confusão com ninguém. A bênção aqui não é territorial. Não é o lugar. É aquilo que foi liberado sobre mim. Se eu furar em cima da pedra, vai ter que dar água. Se eu sair de Joinville e for lá para o Nordeste, no lugar onde nunca deu água, mas a bênção está em você, quando você cavar vai ter que dar água. Eu vou abrir a minha empresa no setor que não tem muita credibilidade aqui em Joinville. Será que vai dar certo? Não é o setor, é aquilo que você carrega. Eu vou fazer um concurso, será que eu vou passar? Porque tem gente que é PhD, é doutor não sei o que, presta atenção. Pode ser PhD aqui no secularismo, mas não tem aquilo que você carrega. Enquanto a bênção não vir, enquanto a bênção não vir, continue gerando filhos. Mas eu não vou ter filho esse ano em 2023, não, porque eu tenho que esperar o próximo governo. Você confia no próximo governo, irmão? Pelo amor de Deus. Esse camarada que está do seu lado, irmã, namorando com você 6 anos, sai fora desse caboclo, não vai casar com você não, está te enrolando. Presta atenção. Tem que ter coragem, por quê? A fé em Cristo é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. É você fechar o olho em um lugar onde você não tem nenhum degrau, mas você saber que se você pisar lá, Deus vai colocar degrau para você andar. Nós crentes somos loucos, porque nós não vivemos pela vista, vivendo pela fé. E nós, irmão, durante a pandemia, não sei o que, a igreja vai acabar. Pelo contrário, nunca vi o povo orando desse tanto. Olha que culto de quinta-feira, está parecendo congresso. Sabe por quê, irmão? Porque nós não confiamos em homens. E para matar aqui, para encerrar tudo, versículo 11. Depois que vocês plantar, depois que vocês edificar em terra onde vocês estão cativos, irmão, está no começo do cativeiro. Vocês têm 70 anos para viver aqui, porque eu vou redirecionar a rota de vocês. Eu vou mudar a mente de vocês. Eu vou mudar a fórmula de culto. Se você pesquisar, foi lá na casa de Ezequiel que começaram os pequenos grupos chamados células. A Babilônia serviu para começar as células. A Babilônia serviu para revelar crentes meninos de crentes espirituais, de homens que participam do manjar do rei, de homens que não participam, de homens que estão dispostos a entrar na fornalha pelo amor de Deus, e homens que estão dispostos a se curvar diante de Baal. Quantos Baals nós estamos se curvando em uma rodinha de amigos, onde começam a falar aquilo que não deve, e eu entro nessa roda? Quantos Baals nós estamos se curvando em relacionamentos errados que nós estamos entrando, e Deus está dizendo, preste atenção.
Essa Babilônia vai te moer. Essa Babilônia vai tirar essa capa de crente que às vezes você tem, só para te levar para o lugar do propósito. Tá doendo, mas Deus vai te levar para o lugar do propósito. Tá sangrando, mas Deus vai te levar do lugar do propósito. Jacó entra no val de Jaboque andando normal, e alguém dizendo: olha, o trapaceiro vai fazer o que lá naquele lugar? Aí Deus toca nele, ele sai mancando. E o mesmo que for o trapaceiro vai dizer: ixi, tem a marca da promessa. Tem a marca da promessa. Tem a marca da promessa. Sabe por quê? A dor te leva para o lugar do propósito.